qual é a segurança da nossa vida? Vivemos em tempos que se procura muita segurança. Às vezes, as pessoas gastam fortunas para construir segurança no seu negócio, na sua casa. Às vezes pagam mais pelos objetos de segurança do que um ladrão poderia levar se entrasse em casa. É a luta do tempo de hoje. Sobre esta segurança, então, nos fala o profeta na primeira leitura. E o profeta penou diante do reino de Israel. Havia um reino que tirava a segurança do povo de Deus. Era o reino da Babilônia, com um rei cruel. A notícia da crueldade do rei tinha corrido o mundo. Muitos sabiam disto. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistava o que ele queria, pois tinha um exército muito forte. Se um reino não oferecia resistência e fazia logo um acordo, tudo bem. Eles entravam, tomavam tudo e se tornavam vassalos do rei da Babilônia. Mas se o rei fizesse resistência diante do exército da Babilônia, então ele se tornava especialmente cruel. Entrava, destruía tudo, pegava o rei e a sua família, amarrava o rei, matava um por um dos familiares, fosse mulher, criança, outros. Terminada essa matança, furavam os olhos do rei. Assim ele ficaria com a última visão da sua vida, ver a sua família destruída. E depois ele é levado, amarrado atrás de uma carroça até Babilônia, 2.000 quilômetros de distância. O rei de Israel queria resistir, chamou os seus ministros e disse: respondam, acham que eu tenho condição de resistir à Babilônia? Por bajulação. Eles responderam: claro que sim, o senhor é forte, vai vencer. Restou uma pessoa só, Jeremias, o profeta. Então mandou chamá-lo e o consultou também. Poderia ele ter bajulado o rei como os outros, mas não. Ele não teve medo e disse a verdade. Olha lá que todo mundo sabe. Se fizer resistência diante de um exército tão poderoso, sua família vai morrer, você vai ficar cego, e será o fim do nosso povo. O rei então disse: prendam Jeremias, porque ele está contra o nosso povo. E mandou jogar num poço. Então vem este trecho da primeira leitura. Deu-me a impressão que estava sozinho e abandonado. Mas não, o Senhor estava ao meu lado.
Ele é a minha segurança, por isso eu não tenho medo. Eu vou adiante e a verdade deve ser dita. Quantas vezes pais e mães de família, educando seus filhos, têm que dizer a verdade daquilo que estão vendo claramente. Custa muitas vezes para os pais paciência, incompreensão e até injustiça. Mas felizes deles, se confiando no Senhor, não tiverem medo e disserem a verdade. Muito mais do que o profeta diz, é o que o apóstolo Paulo está aí nos dizendo, garantindo para nós que a nossa segurança é Cristo. Vejam, o poder do pecado, qual foi? Um pecou, e a humanidade nasce condenada à morte. Incomparável com a graça e o seu poder em Cristo, porque depois que todos pecaram, veio Cristo e derramando o seu sangue, salvou-nos de todo o pecado, salvou-nos da morte, porque Ele ressuscitou, Ele vive. Não temos nós mais motivos de ter coragem e de não arredar pé da convicção da verdade? Temos sim, porque o Senhor vai conosco. Por isso o Evangelho então vem nos dizer, não tenham medo. Se Deus cuida até dos pardais, não cuidaria daqueles que pelo batismo se tornaram filhos de Deus? Claro que cuida de nós. Então nenhum medo. A nossa vida está na mão de Deus, nele confiamos. Vamos adiante. Ainda que alguém atentasse contra a nossa vida, no máximo tiraria a nossa vida, mas não pode tirar de nós a salvação que nós esperamos. Então, esperando a salvação de Deus, pratiquemos o que agrada a Deus com toda coragem e com toda convicção. O Senhor nos ama e dá a vida por nós. É a Ele que seguimos com toda alegria. Na mensagem que todos receberam na entrada da missa, uma palavrinha sobre o ministério da música e do cântico. O que diz aí? Ministério precioso, que custa muito trabalho, muito esforço. Nós podemos sair de casa e vir para a missa tranquilamente, mas o ministério não. Tem que se reunir, tem que ensaiar, tem que aprender, tem que ter muita paciência. Toda a comunidade pode colaborar com o ministério da música e do cântico. De que maneira? Cantando, trazendo o seu livrinho para participar da missa, porque isto é para nós essencial. Às vezes fico pensando assim, alguns católico meia boca, deixam a igreja e se tornam de outra igreja. Quando vinham para a igreja, não traziam coisa nenhuma, nem eram assíduos, não interessava. Mas indo para outra igreja, tudo o que é pedido fazem. Bíblia na mão, inário e assim por diante. Por quê? Quando católicos não colaboramos
com o culto que celebramos, Eucaristia. Então é necessário que nós participemos assim e colaboremos com aqueles que fazem tanto esforço. Por isso é que não distribuímos livrinho na entrada da missa, exatamente para prestar atenção nisso. Agora, aqueles que estão na acolhida vão pegar os livrinhos e distribuir aí pelos bancos, para quem não trouxe. Isso, faz favor. E distribuindo, que cada um pegue, lembre-se bem do valor que tem participar e colaborar com quem canta. Professemos a nossa fé. Creio em Deus.